Beleza, bom dia. Dá uma cegada meio negócio aqui, assim, não sei, daqui de perto fica meio dolorido. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui, obrigado à Superlógica pelo convite para esse evento fantástico, primeira vez que eu estou aqui. Obrigado pela organização, a galera aí da organização bem carinhosa, muito legal nesse processo. E hoje eu vou falar para vocês de uma abordagem que eu tenho usado nos meus projetos, que eu estou chamando de análise de extremos. E esse do it yourself aí no final tem mais a ver assim com a ideia de que vocês possam fazer vocês mesmos, sem ferramentas miraculosas, né, com uma planilha, e vou sugerir que vocês façam com um Canvas, e sem precisar de nenhuma ferramenta de BI. Mas eu confesso para vocês que, quando eu terminei a sinopse do material e mandei para a equipe do evento, eu fiquei meio arrependido, assim. Eu pensei, puta, 5 passos para dobrar vendas em 12 meses, puta título charlatão. E não está tudo muito assim hoje, assim, né? Faça isso, faça aquilo. E aí não sei vocês, mas assim, eu entro no meu LinkedIn hoje e eu me sinto um merda. Todo mundo manja pra caramba de tudo. Ou o pessoal está muito mentiroso, né? Então, eu vou prometer para vocês que eu vou tentar manter o negócio o mais real possível, tá? O mais pé no chão possível. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é assim, não vou mostrar nada mirabolante. Eu não vou mostrar nada de outro mundo, tá? Eu vou mostrar algo que eu vou usar algo que vocês já têm, que vocês já sabem utilizar, mas talvez de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que vocês podem, de fato, dobrar suas vendas nesse período, usando alguns passos. E vou, inclusive, demonstrar matematicamente como é que isso pode se materializar. Mas, para tornar a coisa ainda mais real, no final eu vou fazer um contraponto. Eu vou fazer um contraponto do porquê eu acho que, mesmo que vocês achando isso muito legal, a maioria vai ter muita dificuldade de implantar isso dentro das empresas de vocês, e muitas vezes sem saber por quê. Tá? A ideia não é desanimar vocês, nada disso, mas é muito mais trazer à tona uma reflexão a respeito do porquê que muitas vezes coisas bacanas que poderiam transformar as nossas empresas acabam ficando pelo caminho. Tá bom? E eu conheço bem esse negócio aí. Eu estou há quase 20 anos nesse mercado de uso de dados, né, para impactar o resultado da empresa, nos últimos 10 anos como empreendedor. E eu sempre fui muito assim, curioso para entender como é que as coisas funcionavam, né. Talvez isso tenha me levado a essa carreira na área de dados. E eu fiz projeto em tudo que é tipo de empresa, banco, telecom, seguradora, editora, indústria, até estúdio de cinema lá em Los Angeles, quando eu passei um tempo trabalhando fora, eu fiz, mas nos últimos anos muitas empresas de SaaS. E essa curiosidade acabou me trazendo hoje em dia para o mundo da psicanálise. Eu sou estudante de psicanálise e não sei assim, quanto mais eu estudo esse negócio, mas eu percebo que cada um de nós, sem exceção, é um doente mental. Vocês podem ter certeza. Assim, cada vez mais eu vejo o quanto a gente é pirado e quando a gente faz coisas sem realmente perceber o que a gente está fazendo. E isso é muito importante, porque isso afeta o dia a dia de vocês, afeta as decisões que vocês tomam no dia a dia de vocês, e vai afetar como é que vocês vão usar o conteúdo que vocês estão adquirindo nesse evento, como é que vocês vão usar o conteúdo de hoje no dia a dia de vocês, tá bom? Só um lembrete, antes de continuar, tem um linkzinho aqui embaixo, punkmetrics.com/experience18, está em todos os slides. Eu sempre, toda vez que terminava uma palestra, no final tinha o último slide lá com o contato do cara, e eu queria anotar, eu ficava correndo. Eu tentei tirar foto ontem também, não sei se vocês tentaram, não pega muito bem no telão. Então, em todo o material aí tem esse link, depois vocês podem, lá vai ter, já está a apresentação, inclusive, vocês vão poder baixar o material do qual eu vou falar a respeito, tá bom? Então, acho que assim, a gente não precisa ficar batendo muito nessa tecla de que dados, né, são estratégicos. A gente meio que sabe disso já, né? Que se você não investir em inteligência, em informações, no longo prazo, isso é muito problemático.
Então, se você pega os principais nomes do mercado hoje, Google, Facebook, Netflix, Amazon, todos eles são empresas que tornaram-se mestres no uso inteligente de informações. Então, a gente sabe que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente observa no mercado, talvez até por esse buzz que está em torno desse tema, é uma certa obsessão. As pessoas têm uma ideia meio fixa assim, de que se elas pegarem tudo quanto é informação do seu SaaS, das suas vendas, e jogarem num banco de dados lá monstruoso, de alguma forma, algum algoritmo mágico de machine learning vai cuspir um insight que você vai ficar rico da noite para o dia, ou você vai dobrar as suas vendas assim muito facilmente. E o que a gente percebe é que, na verdade, falta muita estratégia, né? Falta muito assim, a percepção do que é que a gente vai fazer de fato com esses dados para poder gerar resultado para o negócio. Se vocês olharem todos os cases interessantes, não são cases de tecnologia, são cases de caras que desenharam uma estratégia e lastrearam nessa estratégia o uso de dados para viabilizá-la. Tá? Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é justamente uma estratégia de otimização, que tem basicamente 3 componentes. Os dados, que vocês já têm no CRM de vocês, ou que deveriam, né? Porque a gente sabe que o vendedor não gosta muito de preencher ali e tal, os dados. E tem um pouco de um efeito Tostines nesse negócio, assim, né? Eu não preencho porque eu não uso porque eu não preencho, porque não tem informação, mas isso é outro detalhe. Um algoritmo e um processo. Tá? Só que antes de ir nesse detalhe, eu preciso contar uma historinha para vocês. Quando eu tinha lá 14 anos, eu tinha uma obsessão, assim. Eu não acreditava de como é que naquela fitinha marrom da fitinha cassete, os mais velhos vão me entender, e tinha música ali dentro. Eu olhava aquele negócio e falei, como é que tem música nesse negócio? E aí eu acabei tomando a decisão de fazer o colegial técnico, né? Então eu fui estudar, fui fazer técnico eletrônica. E precisava fazer uma prova para entrar nesses cursos. E tinha uma questão numa dessas provas que falava assim, o Ayrton Senna terminou uma corrida de Fórmula 1 e ao final dessa corrida ele finalizou ela com exatamente uma média de 100 km por hora. Se houvesse um limite de velocidade de 100 km por hora, Ayrton Senna teria tomado uma multa? Vou repetir. Ele terminou a corrida, média 100 km por hora. Se tivesse lá um radar que você passou de 100 km por hora, ele teria tomado uma multa? Quem acha que não? Quem acha que sim? Quem está se recuperando ainda da noite de ontem e não consegue pensar? Esqueci, não. Na verdade, você tem razão por um detalhe. Realmente, a não ser que ele tivesse andado exatamente a 100 km por hora todo o tempo, naturalmente, em alguns momentos ele esteve acima, em alguns momentos ele esteve abaixo. Essa é a própria definição de velocidade média. Essa é a definição de média, né? E o uso de médias, o uso de simplificações, o uso de padrões e modelos, ele foi fundamental no desenvolvimento da espécie. Para a gente poder navegar nesse mundo complexo, como sempre foi, né, só muda as complexidades e as ameaças, a gente usa um mecanismo de super simplificação. Então, se você pega uma criança que aprende o que é um interruptor de lâmpada, o que ela está fazendo, na verdade, é aprendendo um padrão. Ela aprende que uma caixinha mais ou menos daquele tamanho, naquele formato, que tem um botão no meio, mais ou menos naquela altura da parede, se você apertar, ela provavelmente vai acender ou vai apagar uma luz. E, pessoal, isso é a essência, né, nos exemplos mais básicos de machine learning. Você pega dados, você pega aquilo que existe no mundo real, cria um modelo mental a respeito daquilo, e quando você se depara com algo parecido, você determina, inconscientemente, a probabilidade daquilo corresponder ao seu modelo e você toma uma decisão se você vai usar ou não.
O problema é que esse tipo de mecanismo não funciona em muitos casos, né? No meu entendimento, inclusive, ele é a base do preconceito. Porque quando você aprende, você na sua educação, seja na escola, seja dentro de casa, na cultura do seu país, um determinado padrão, você acaba aplicando ele em várias situações. Quem nunca viu aqueles experimentos que você pega um cara de terno e gravata, põe lá no metrô, pedindo dinheiro por uma passagem, e a mesma coisa, o mesmo cara, com o mesmo discurso, só que mal vestido, né, sujo, também pedindo dinheiro por uma passagem. O comportamento das pessoas muda completamente. Porque o modelo que elas têm e que elas aplicam naquela situação para julgar aquilo, ele é o mesmo. Tá? Só que aí, quando a gente vai para o nosso dia a dia, né, de vendas em marketing, nesse processo de marketing e vendas que utiliza canais digitais, que significa pegar o cara que tem fit e levar ele do desconhecimento do problema até o fechamento do negócio, qual que é a principal métrica desse processo? Taxa de conversão. E o que é uma taxa de conversão? É uma média, certo? Então isso é legal para você reportar para o seu superior, reportar para o CEO, para o board ou para o investidor. Mas para fazer gestão é ruim. É lógico que se você está num crescimento acelerado, isso talvez até fique mascarado. Mas na prática, né, eu conheço muita gente, a venda sobe um pouco, desce um pouco, o cara não sabe por que aquilo realmente aconteceu. Então se você quer de fato gerenciar o seu processo de vendas, otimizar o processo de vendas, é mais interessante que você passe a enxergar ele como algo dessa forma. Esse gráfico aqui não tem nada a ver com vendas, tá? É um gráfico de College Admissions lá nos Estados Unidos, mas ele representa muito bem o ponto que eu queria colocar. Imaginem que essa linha é a taxa de conversão média de vocês. E imagine que cada cor das bolinhas são os atores desse processo. O seu vendedor, tudo que influencia na sua venda. O seu vendedor, o segmento do seu cliente, a localização do seu cliente, o produto que você está vendendo, o momento do ano, o momento do mês. Tudo que pode influenciar o seu processo de vendas. E eu tenho certeza que ao olhar para cá, já lembrando dessa história do Ayrton Senna, por que eu lembro disso depois de tanto tempo? Porque eu errei a porcaria da questão, né? Então, não me esqueça. A gente sabe, intuitivamente, que o que está ali à direita está puxando o meu resultado para cima. E o que está à esquerda está puxando o meu resultado para baixo. Então, todo mundo aqui contribui para fazer aquela média. Agora, quem está no canto, tanto no extremo direito quanto no extremo esquerdo, é quem contém, muito provavelmente, os principais insights ou pistas de insights que vocês podem ter para otimizar o processo de vendas de vocês. Esse trabalho que eu tenho feito, ele surgiu de uma inspiração de um projeto que eu fiz numa seguradora, que tem o mesmo cenário de vocês, propostas lá, né, para fazer o seguro e as cotações e o prêmio lá, o fechado. E eles tinham lá, vamos supor, uma taxa de conversão de 10%. E eu fiquei curioso, isso é um caso real, tá? Os números não exatamente, mas é um caso real. E eu fiquei curioso para saber como é que seria aquela taxa de conversão por veículo e por cidade. Então eu joguei lá essas informações. Eu lembrava que num projeto anterior que eu tinha feito uma seguradora também, um Golf, né, que é um carro esportivo, tinha uma sinistralidade que dava prejuízo para a empresa, e eu fiquei curioso para saber sobre isso. E aí eu fui olhar, e quando eu ranqueei, eu percebi que realmente lá o Golf, que é um carro esportivo, em São Paulo tinha uma taxa de conversão baixíssima, né? Muito provavelmente porque a minha oferta, a minha proposta para aquele veículo era muito ruim. Mas, curiosamente, a Zafira, na época, que é um carro mais familiar, em BH, tinha simplesmente o dobro da taxa de conversão. Eu acho que a gente não precisa pensar muito aqui para entender que, assim, poxa, se eu estou gerando leads de maneira sem usar esses critérios, e eu estou distribuindo as cotações, as demandas para os vendedores também dessa forma, eu estou tratando um cara de alto potencial de retorno igual a um cara de baixo potencial de retorno.
será que não faria sentido eu parar de trabalhar com esse cara aqui, que eu não tenho uma boa proposta de valor para ele? Você vai falar, mas a gente pode consertar a nossa proposta de valor no nosso produto. Isso é com produto. A gente está falando de vendas. Tá? Então, por enquanto, focando na meta de vocês, vocês podem dar esse feedback para a galera de produto. Mas é razoável falar assim, poxa, eu vou tirar esse investimento que eu estou fazendo aqui e vou colocar lá em cima. Porque, naturalmente, com o mesmo gasto que eu estou tendo, simplesmente direcionando o meu recurso, eu vou ter mais resultado. Então, para fazer isso, a gente precisa de um algoritmo. O nome é bonito, né? Mas, na prática, nada mais é do que um passo a passo que você aplica a situações parecidas com o mesmo tipo de dados para você poder chegar num resultado. Tá? E aí a gente montou esse canvas que tem muito essa conotação de comunicação, de simplificar o processo para ajudar nisso. Lá naquele link que eu tinha mostrado para vocês vão poder baixar esse cara também para apoiar. Então, vamos supor que no seu processo de vendas, a gente vai pegar lá 4 informações. Tá? Quem é o vendedor que atua no processo, qual é o produto que eu estou oferecendo para ele, qual que é o segmento de negócio daquele cliente e onde ele está localizado. Vocês podem usar quaisquer informações que vocês julguem que tem a ver, que impactam no processo de negócio de vocês. Tá? O SDR, se o cara torce para o Palmeiras, às vezes aí vai depender muito do negócio de vocês. Mas, normalmente, em BI, os aspectos mais importantes são quem vende, qual é o produto, geografia, tempo. Né? Então, tem essas questões mais básicas. E aí, vocês vão escolher se vocês vão olhar o extremo superior ou inferior. Nesse exemplo aqui, vamos olhar o extremo inferior, que está mais puxando o meu resultado para baixo. Então, ali eu tenho um percentual de conversão por vendedor ranqueado, um percentual de conversão por produto ranqueado. Vocês vão precisar mexer um pouquinho em planilha para fazer isso, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. E aí, nesse exemplo aqui, eu identifiquei que um segmento específico de mercado, que é o segmento imobiliário, é o que tem a menor taxa de conversão. Então, de todos, é o cara que apresenta a menor taxa de conversão. Isso, por si só, já é um indicador interessante. Mas, normalmente, as oportunidades estão nas combinações. Porque é nas combinações que você consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, o segundo passo é a gente selecionar o maior influenciador. Né? Então, se a gente pegar e filtrar, agora eu vou olhar só oportunidades para empresas do segmento imobiliário. Então, lembra que eu falei assim, os dados que vocês já têm ou deveriam ter, então, tem um pouco disso daqui. Né? Se a galera não preenche lá, de onde que veio o cliente, eu sei que não preenche, tá? O vendedor lá, o Inside Sales, ele não vai ficar cadastrando o endereço do cara. Então, às vezes precisa de um trabalho de saneamento, de alteração desse processo. Mas vamos supor que você tem essa informação e você identificou que, para esse segmento, também o menor ponto é uma região específica, que é a região, por exemplo, do ABC, paulista. E que, olhando o funil para essas duas combinações, o lugar onde eu estou mais perdendo as minhas vendas é justamente ali no percentual de conversão, ali no momento do fechamento. E que hoje, para efeitos de documentação, como exemplo, eu tenho uma taxa de sucesso de 5%. E aí entra um passo que muitas vezes o pessoal que gosta de dados não gosta muito de fazer, que é uma análise qualitativa. Não adianta, eu sei que assim, a gente quer que o computador cuspa para a gente tudo o que a gente quer saber e que fique mais fácil, mas hoje ainda nada substitui o nosso organic learning, assim, da percepção que a gente consegue ter ao falar com as pessoas, a entender, a pegar nuances e insights. Então, de repente, eu fui lá, conversando com vendedores, conversando com clientes, com pessoas que moram naquela região, associações de classe, eu percebi que há um problema econômico naquela região, que as montadoras estavam passando por um problema mais complexo, né? E elas estavam tendo problemas, e eu estou falando isso aqui, é meio que inspirado num exemplo real, tá? Porque eu sou do ABC, eu sou de São Bernardo, originalmente, meu pai tem uma imobiliária,
E eu lembro bem ele falando para mim assim, quando eu era criança, quando as montadoras têm um problema, ninguém compra casa. Isso ficou na minha cabeça. Existe uma correlação em tudo que a gente está fazendo. Não adianta a gente achar que a gente vai tentar vender, a gente está imune a todo o cenário que ocorre, né, em torno do nosso cliente. Então, as pessoas, as empresas, elas são qualificadas, ou seja, ela tem fit lá com o seu produto, ela tem interesse, só que houve um congelamento de investimento. Então, ela vai até o final do processo, só que simplesmente ela para no meio do caminho, para que não posso investir nesse momento. Então, qual que é a ação mais razoável nesse momento? Poxa, faz sentido eu continuar gerando demanda, gerando leads nessa região para esse segmento de cliente? Faz sentido eu continuar passando esse tipo de oportunidade para os meus vendedores? Se eu sei que existe baixíssima probabilidade dele fechar o negócio? Eu acho que não, né? Então, eu vou determinar uma ação que eu vou cortar a geração de demanda e investimento comercial para esse segmento nessa região por um tempo, para até ver se isso tem resultado. Tá? E aí fala assim, Michel, mas e o dobro de vendas em menos de 12 meses que você prometeu? Se vocês fizerem, a cada movimento desse que vocês fizerem, vocês tiverem 5% de incremento, de melhoria no resultado final, na venda, e vocês fizerem 20 movimentos, 5 vezes 20, 100%. Vocês podem dobrar 100%, aumentar em 100% as vendas. Traduzindo para números, se a gente faz 40 vendas por mês, e a gente aumenta 2 vendas, né? Eu tenho 2 vendas a mais. Então, supondo que você cortou alguma coisa que está drenando o seu resultado, e você teve fôlego para substituir aquilo por algo que vai dar mais resultado. Lembra, eu cortei o pior, eu tirei o cara que estava mais lá embaixo. A não ser que você tenha analisado de maneira inadequada, você teoricamente tende a melhorar o seu resultado. E o mesmo vale para o outro lado, tá? Se você olha alguma coisa que você está fazendo muito bem e você investe naquilo, de repente uma região econômica, não faz muito tempo eu fui para João Pessoa, na Paraíba, fiquei impressionado com o desenvolvimento econômico da região. Será que a gente não está assim muito bitolado em São Paulo, em Campinas, né? E tem outras regiões do Brasil que o nosso modelo mental falam que não tem resultado e a gente está gastando, né, energia no lugar errado. Então, se eu fizer 2 ciclos por mês, ou seja, um processo desse de análise a cada 2 semanas, em 10 meses eu consigo ter esse resultado. É lógico, isso são hipóteses, né? E a principal hipótese é que se você vai conseguir melhorar 5% em cada incremento. Mas eu tenho certeza, pessoal, certeza, se vocês fizerem isso, vocês vão aumentar o resultado de vocês, porque vocês vão passar a enxergar o que está acontecendo de fato e naturalmente vão direcionar o esforço para o lugar mais adequado. Vale comentar também que se você tem um vendedor e faz 3, 4 vendas por mês, fica mais difícil, né? Então, aí, não precisa disso aqui porque já está na cabeça de vocês estão muito mais próximos da operação, vocês conseguem fazer isso naturalmente. Tá? Então, alguns possíveis cenários que vocês podem encontrar. Um vendedor, caso real também, que eu já vi, que está na média. Mas quando você vai olhar por produto, o resultado dele, o cara vende muito pior num determinado produto. Poxa, o que eu faço então? Vou treinar esse cara nesse produto. De repente, um produto específico que nesse segmento de cliente, a minha taxa de conversão é muito ruim, porque eu não tenho fit, por exemplo, porque o meu competidor nesse segmento, eu tenho um competidor muito melhor. Será que isso não acontece? Eu acho que intuitivamente, empiricamente, vocês têm uma certa noção de que isso acontece. Mas como que a gente matematiza isso para tomar essa decisão e documenta essa decisão? Uma região com uma performance muito acima da média, como comentei, e assim por diante. Tá? Então, em suma, o que eu defendo é que a gente precisa aprender sistematicamente o que traz mais resultado, o que puxa o resultado para cima, o que puxa o resultado para baixo. E aí, com base nesse conhecimento, a gente investe no que funciona e a gente corta o que não funciona. Há um bom tempo atrás, eu fiz um curso na área de investimentos
E o gringo falou um negócio bem interessante assim. Ele falou, a gente tem essa ideia de que na Bolsa de Valores, para ganhar dinheiro, você precisa acertar mais do que errar. E ele falou, não é necessariamente verdade. Se você jogar a moeda 50-50 e você escolher um lado, se você identificar rapidamente que você acertou na direção do investimento, e você investir, né, sem muita arrogância, saber a hora de sair, mas você também cortar rapidamente o que não está funcionando, você tem resultado. Então a gente tem essa ideia de que a gente precisa estar certo o tempo todo, que a gente precisa definir a estratégia e simplesmente executá-la com maestria, e fica muito alheio ao que a gente poderia fazer de diferente nos nossos processos a aprender com eles. Só que para isso a gente precisa precisa repetir esse processo periodicamente. E aí é que entra o meu contraponto, né? Quantos de vocês, se perguntados, e eu tenho certeza que a maioria, que ser data-driven é muito importante, vocês vão concordar. A maioria vai concordar. Mas quantos de vocês, de fato, tem lá, periodicamente, semanalmente, a cada 2 semanas, na agenda, um tempo que você senta e fica analisando os resultados? Se você faz, eu tenho certeza que você tem um resultado acima da média. O problema, o Freud está aí, não é por acaso, é que a gente tem uma rejeição a conhecer a realidade. O Dr. Norberto Kepp é um psicanalista brasileiro, ele é precursor de psicanálise do Brasil, tem 40 livros publicados, foi chefe da área de psicossomática do Hospital das Clínicas em São Paulo, na década de 70, se não me engano. E ele, diferente do conhecimento convencional, ele defende que o inconsciente não é algo que existe lá e que está lá, que sempre existiu. Na verdade, era o resultado da gente ficar jogando sujeira para debaixo do tapete. Então, a gente tem um problema, lembra que eu falei que a gente é doente mental? Todos nós temos uma certa megalomania. A gente se vê muito melhor ou muito acima do que realmente a gente é. E por causa disso, a gente tende inconscientemente a fechar os olhos para os nossos problemas, né? Quando a gente é criança, a gente tem a nossa mãe, nosso pai, o nosso professor, né, nossos amigos que são muito mais sinceros, né, muito mais diretos, que falam muito mais a verdade para a gente. Só que quando a gente é adulto, a gente toma todas as decisões. E a gente tende a se esconder daquilo que não funciona. Então, inconscientemente, vocês fazem isso. Eu faço isso. Ninguém está livre, né? É só uma questão de grau, tá? Então, por isso que, mesmo, de repente, vocês, poxa, achei legal, vou tentar fazer na minha empresa. Vai ser difícil. Por quê? Porque a gente tende a querer ignorar. A gente tende a querer esconder os problemas embaixo do tapete. Mas eu garanto que se vocês assumirem isso, né, adotarem isso como prática, vocês vão ter resultados. E uma forma de vocês fazerem isso, que eu recomendo, é vocês adotarem as práticas de gestão de ciclo de desenvolvimento de software, né, a gestão por ciclos, onde invariavelmente você tem um planejamento no início do processo e você tem a análise do resultado no final daquele período. Pode ser semanal, pode ser a cada 2 semanas, não importa realmente. O que importa é que seja institucionalizado a análise dos resultados daquilo que vocês estão fazendo. Se vocês conseguirem fazer isso, mudarem, lembra que eu falei de 3 pontos? Dados, algoritmo e processo. Se vocês não mudarem a maneira como vocês fazem gestão, para fazer gestão por ciclos menores, fica muito difícil implantar a cultura de análise de dados nas empresas de vocês. É isso que eu tinha a falar. Obrigado. Bom evento para vocês.